versos 8º ao 11. Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Vamos fazer a leitura. Eu tenho usado sempre a Nova Almeida atualizada. É parecido com a Almeida, a Almeida atualizada, só que numa linguagem mais contemporânea, creio que não vai diferir muito da de vocês. Diz assim o texto santo: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome do Senhor Jesus, acabamos de ler a Tua palavra, pedimos que Tu nos trate com a mesma, que seja o Senhor a falar neste momento, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Nós temos ouvido muitas opiniões, que na realidade são opiniões de cristãos sobre o dízimo. Eu acho que é assim. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que o dízimo não é mais dos dias presentes. Era algo que havia sido instituído pela lei. E com o período da graça, não mais tem validade. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho, digo eu agora, já que as pessoas dizem tanto assim, usam tanto o termo acho, então eu acho que nós devemos nos embasar pela palavra de Deus e não por aquilo que nós achamos, que nós pensamos. Em primeiro lugar, antes de esmiuçarmos um pouco o texto que nós lemos, eu devo dizer que o dízimo não é uma instituição da lei. O dízimo é uma prática que existia muito antes da lei. No capítulo 14 do livro de Gênesis, verso 20, nós já observamos a prática de dizimar, colocada em prática, com o perdão da redundância, por Abraão. Diz assim o texto sagrado: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Este texto é o encerramento de um relato, o final de um relato, no qual Abraão foi em busca dos exércitos inimigos que haviam capturado seu sobrinho. E após ele reconquistar, ou melhor, libertar o seu sobrinho e conquistar os inimigos, ele trouxe o despojo, que era o que as pessoas faziam, os vitoriosos faziam naquela época. E aí, do despojo, ele entregou o dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote. Depois a gente vê Jacó, ainda no livro de Gênesis, fazendo uma oração ao Senhor, depois de ter colocado uma pedra lá como travesseiro,
E ao término, quando ele ora, ele diz o seguinte, no capítulo 28, verso 22 de Gênesis, ele diz: e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Então, nós podemos observar que o dízimo, a prática de dizimar, é bem anterior à lei. A lei veio após 400 anos de escravidão, depois que o povo saiu do Egito, depois de vagar pelo deserto durante mais 30 anos, veio a lei. E aí, na lei, o dízimo foi, ele não foi instituído, mas ele foi, me falta a palavra legal agora, mas é como se ele tivesse sido organizado legalmente. Qual seria o objetivo do dízimo? E a gente vai encontrar isso em Levítico, no capítulo 27, verso 30, que diz o seguinte, deixa eu localizar aqui na minha palavra, na minha Bíblia, Levítico 27, 30. Normalmente eu transcrevo já para facilitar, mas eu não transcrevi esse texto aqui. Por isso que eu estou abrindo aqui. Alguém achou? Eu também achei, então eu vou ler. Quer dizer, eu tinha achado, porque agora a Bíblia fechou. Mas eu achei. 27:30 diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Então, é uma definição do que seria o dízimo. Às vezes, alguns pegam esse texto para dizer, então, o dízimo teria que ser dado não com dinheiro, mas com produtos. Nós temos que lembrar que quando a lei foi escrita, não existia moeda ainda. Então, a prática era entregar as primícias daquilo que se colhia. Mas o que fica aqui é o princípio. O dízimo é algo santo, pertence ao Senhor. E é por isto que no texto que nós lemos, Malaquias começa dizendo, usado pelo Senhor, que as pessoas estavam roubando o Senhor, porque estavam ficando com algo que pertencia ao Senhor. Depois, no Novo Testamento já, nós observamos Jesus falando sobre o dízimo e sobre a prática do dízimo. No capítulo, eu vou citar nos evangelhos sinóticos, mas eu vou citar apenas Mateus, capítulo 22, verso 23. Quando Jesus estava criticando os legalistas, porque eles incentivavam as pessoas a entregarem o dízimo, mas descuidavam de outras práticas e achavam que porque entregavam o dízimo estava tudo certo, Jesus disse assim para eles: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, estas coisas, sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de entregar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, havia a prática do dízimo no Novo Testamento também. Então, o dízimo não é algo que se limita ao Velho Testamento, como alguns preconizam, apregoam. Não. O dízimo é uma prática bíblica de todos os tempos. Então, nós precisamos observar, sendo o dízimo uma prática bíblica, se nós estamos agindo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. E aí nós voltamos para o texto que nós lemos no princípio. Nós temos que lembrar que Malaquias é um profeta que viveu naquela época em que havia a espera.
O povo estava a esperar a ação de Deus, porque os milagres haviam ficado para trás, lá para a época de Eliseu, de Elias. As pessoas que haviam profetizado que determinadas atitudes de Deus iriam acontecer, essas pessoas já haviam todas morrido. O povo havia voltado do exílio, o templo havia sido reconstruído, estavam todos oferecendo sacrifícios a Deus, mas era uma prática, o culto era infrutífero, era uma prática estéril, não se via Deus falar, não se via Deus fazer aquilo que havia sido prometido. E aí o povo estava impaciente e queria saber o porquê. E Malaquias começa a falar, mostrando as razões pelas quais havia aquele período de esterilidade espiritual. Por que Deus não estava agindo? Aliás, o livro do profeta Malaquias é muito importante para nós estudarmos quando nós estamos enfrentando estes momentos de seca espiritual. Às vezes nós precisamos parar e ler o profeta Malaquias para ver se nós não nos enquadramos naquilo ali. É óbvio que, como foi falado aqui nesta noite, Deus não mudou, Deus continua sendo Deus, mas então por que Ele não faz? Deus não nos abandona. Ainda hoje eu escrevi um texto para o informativo, o informativo da igreja, e acabei publicando no meu Facebook lá. E eu dizia que, olhando para o texto de Noé, capítulo 8, fala muito ao meu coração, capítulo 8 de Gênesis, porque eu fico imaginando, amados, vocês já pararam para pensar, só abrindo parênteses aqui, pararam para pensar no estresse que deveria estar acontecendo se estivéssemos nos dias presentes, dentro daquela arca, dentro daquele navio, todo mundo fechado, animais, o cheiro não devia ser muito bom, os animais estressados, a família estressada, você olha para frente e água, olha para trás água, olha para os lados água, e ninguém sabe quando vai baixar. Às vezes a gente não está assim, a gente não vê saída, a gente não vê, parece que não vai baixar, as águas não vão baixar. Mas aí no capítulo 8 diz assim, e lembrou-se Deus de Noé, não no sentido que Deus tivesse esquecido, mas chegou o momento de Deus agir, e Ele fez soprar um vento e as águas abaixaram. Há momentos que nós precisamos crer, que embora não vejamos saída, não vejamos solução, mas se dependermos de Deus, Ele continua sendo Deus, vai chegar o momento dele fazer as águas abaixarem. E o povo da época de Malaquias estava mais ou menos assim, sem ver saída. E Malaquias, como eu disse, começa a mostrar os pontos falhos do povo. E um dos pontos falhos era que o povo estava roubando Deus. Vocês me roubam e ainda me perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam quando não me entregam os dízimos e as ofertas. E aí, por esta razão, é que vocês estão sendo amaldiçoados, diz o texto, porque estão me roubando, a nação toda. E aí ele apresenta a solução, tragam todos os dízimos e as ofertas à minha casa, a casa do tesouro, ou seja, a tesouraria da minha casa, para que haja manutenção dela. E aí vocês vão ver se eu não vou repreender o devorador, se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou fazer com que vocês sejam ricamente abençoados, que as suas videiras não fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós podemos observar vários princípios, mas eu gostaria de esmiuçar apenas 4, aqui no texto, observando o texto. E o primeiro deles é que nós precisamos lembrar sempre que tudo
pertence a Deus. Absolutamente tudo. O Salmo 24, no verso 1, diz que a terra e todo o mundo pertence ao Senhor. Tudo. A gente tem a mania errada de dizer, obviamente que a gente também não vai dizer para os de fora, o sapato de Deus, a roupa de Deus, mas a gente fala como se fosse nossa, assim, a gente tem o sentimento de que tudo é nosso, que o carro que andamos é nosso, que a casa que moramos é nossa, que o trabalho que temos conseguimos porque nós somos capazes, nós estudamos, nós nos preparamos, nós achamos que o dinheiro que está no nosso bolso é nosso, e não é. Tudo pertence a Deus. E isto nós precisamos nos lembrar. Tudo pertence ao Senhor. A nossa família é do Senhor. E aí nós precisamos cuidar bem daquilo que pertence ao Senhor. Cuidar bem, porque o Senhor confia a nós. Nós somos meros administradores de algo que não é nosso. E o proprietário é muito importante. Por isso que no livro de Deuteronômio, quando Moisés está trazendo orientações para o povo, vai dizer assim, olha, contem aos seus filhos os meus feitos, para que eles saibam como eu zombei dos egípcios, como eu tripudiei dos egípcios, e como eu tenho feito vocês serem vitoriosos, porque tudo começa com o Senhor. Nós crescemos muitas vezes aprendendo que são os nossos pais que nos suprem, e é verdade, mas eles são instrumentos nas mãos de Deus, porque quem nos supre, na verdade, é o Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, e está a agradecer a eles pelas ofertas que eles mandaram, ele diz assim, e o meu Deus, esse é um texto que nós lá em casa, desde que casamos, eu sou casado há 28 anos, tenho uma filha com 23 e outra com 20, e desde que casamos, todos os dias na hora das refeições, nós recitamos esse texto, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Claro, a gente parafraseou, porque o Paulo diz assim, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, porque ele está falando para os filipenses, não é? É Deus quem nos supre, e nós precisamos ter esta consciência. Já pensou se nós, há 4 anos mais ou menos, eu tive que fazer uma cirurgia no coração. E aí, quando terminou, fiquei lá na UTI, todo amarrado, não amarrado literalmente, mas era preso, que eu queria ir no banheiro, não podia, tinha que estar, aliás, foi a maior vergonha que eu já passei na vida. Vem enfermeiro dar banho em você, essas coisas todas, você vê que você não é ninguém. E aí monitores por todos o corpo, conduítes, aquelas coisas todas, e eu fiquei sem poder trabalhar durante um tempo, essas coisas todas, e eu fiquei pensando, puxa vida, a gente acha que é alguma coisa, mas basta um problema de saúde, para que nós não tenhamos como nos suprir, é Deus quem verdadeiramente nos supre, e isso nós precisamos, em primeiro lugar, ter consciência. Desculpem. O segundo princípio que emerge do texto que nós lemos é que todos são iguais diante do Senhor. Nós sabemos que a palavra dízimo significa a 10ª parte. E aí é interessante, porque isto mostra que quando ele fala da nação, que a nação deve trazer os dízimos, isso mostra que todos, não há nenhum que seja mais valioso, mais importante, menos importante diante de Deus. Proporcionalmente falando, todos são iguais. Se um ganha R$1 milhão por ano e entrega 10%, entrega R$100 mil, e o outro ganha R$1.000 por ano e entrega 10%, entrega R$100, diante dos homens pode ser até que as pessoas pensem, aquele tem mais valor, mas diante de Deus ambos entregaram 10%, é proporcional. Não existe essa questão de um ser mais importante
importante do que o outro, porque todos deram exatamente 10% daquele que eles têm como patrimônio. Então, o dízimo nos iguala diante de Deus também. Deus não nos fez para que sejamos mais importantes do que outros diante dele. Todos nós temos o mesmo valor. Todos nós somos iguais. Não é porque um é mais próspero do que o outro que Deus vai valorizar mais aquele que é mais próspero. Não é porque o outro é menos próspero que ele será menos valorizado pelo Senhor. Porque diante do Senhor o dízimo é democrático. Deixa todos iguais. Isso é um princípio que emerge do texto, porque Deus não está falando para uma pessoa, está falando para a nação. E Ele está dizendo para a nação que a nação deve entregar o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que eles tinham. E, portanto, todos estavam nivelados como estão nivelados diante do Senhor. Às vezes, as pessoas começam a achar que aqueles que têm mais recursos são mais importantes. Não são. Eles são abençoados para poder abençoarem também. Mas isso não quer dizer que diante de Deus eles sejam mais importantes. E é por isso que eu tenho uma prática comigo lá na igreja. Eu não sou de estar pedindo nada para ninguém. Eu posso até fazer campanhas. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos que, em plena época de pandemia, nós havíamos começado a construir o nosso novo prédio. Nós alugamos um prédio, mas era uma academia e tinha que construir. E aí, imagine, nós começamos a construir no mês de janeiro, aí veio a pandemia, não tinha ninguém na igreja para manter a igreja, a arrecadação caiu drasticamente e a gente tinha assumido um compromisso. Aí o que é que eu vou fazer? Vou falar com quem é o dono de tudo, com o Senhor. E depender dele, não vou pedir nada a ninguém, vou pedir ao Senhor. Amados, vocês precisavam ver o que Deus fez. Porque alguns, e eu achei bom porque eu disse, olha, eu não vou pedir nada a ninguém, porque eu quero que vocês saibam que Deus é Senhor. Porque eu vi alguns irmãos assim pensando, irmão fulano é muito bem de vida, ele vai nos ajudar. Eu vi pessoas dizendo isso para mim. Disse, não. Aí tinha aqueles que ninguém achava que iriam fazer nada, eram esses que Deus usava para chegar e nos abençoar. E acontecia coisas tremendas. Eu estou dizendo isso para vocês virem como Deus tem o controle da situação. Eu lembro que há alguns dias, aí terminou, nós voltamos, aquela coisa toda, mas ficam as dívidas. E aí eu lembro que tinha um cheque para cobrir, cheque meu. E chegou o dia de cobrir o cheque, não tinha dinheiro. E os cultos ainda estão bem aquém do número de pessoas que deveria. Muitos são do grupo de risco, as crianças não podem ir, consequentemente os pais não vão, e fica aquela coisa toda. Aí, até para que eu aprendesse, bom, tem culto, o cheque eu vou cobrir na segunda-feira, então, graças a Deus, vai haver a manutenção. E aí eu estou dizendo isso para voltar para o primeiro princípio, que tudo pertence ao Senhor. Vai haver como a gente cobrir esse cheque. Mas aí, queridos, decepção. E eu tinha pregado à noite sobre como Deus tem o controle da situação. Preguei sobre isso, não pensando nada disso, mas eu preguei sobre isso. E aí eu terminou o culto, todo mundo animado, aí quando eu vou olhar, não tinha o dinheiro. Aí eu saí triste que só. E quando eu ia para casa, Deus falou, me diga uma coisa, o que foi que você pregou? Você não confia em mim, não? Está falando da boca para fora? Tá bom, Deus. Então eu fui para casa dormir, aquela coisa toda, mas você acorda e lembra. A gente é carne, amados. É impressionante. Aí no outro dia, fui para o escritório, trabalhei e não tive tempo de pensar no cheque, porque eu tinha muitos prazos para cumprir, processuais, aquelas coisas todas. E aí fui almoçar e quando terminei de almoçar, meu telefone tocou e era um amado irmão que não é da igreja. Vejam só, não é da nossa igreja. E ele falou assim para mim, pastor, é que minha esposa, ele conhece a nossa igreja porque
a nossa igreja faz encontros de crianças com Cristo e encontros de adolescentes com Cristo. E aí ele vai trabalhar lá. Ele foi trabalhar porque a filha dele fez encontro na igreja. E ele falou: pastor, minha esposa está com oferta para dar e disse que vai dar para a sua igreja. O senhor pode vir buscar? Vou. Aí eu cheguei lá, ela falou assim: meu amado, eu fiz um voto a Deus para entregar uma oferta e eu orei, pedi a Deus: Deus, mostra uma igreja, e Ele mostrou a sua. Aí eu peguei o envelope, amados, agradeci e disse: olha, isso é fruto de oração. Eu não sabia quanto era. Aí eu fui, entrei no carro, mas eu não resisti, abri o envelope dentro do carro. Era exatamente o valor do cheque. Para ver que Deus tem o controle da situação. Para a gente aprender que a gente não pode confiar em pessoas, que a gente não pode confiar em nós, na nossa capacidade, a gente não pode confiar na nossa inteligência, nós temos que depender do Senhor e confiar no Senhor, porque se nós adoecemos, como eu citei agora há pouco, quem vai nos manter? Se perdemos o emprego, quantas pessoas não perderam o emprego durante a pandemia? Não é? Então, nós precisamos entender que nada, absolutamente nada é nosso, como eu disse no princípio, e que nós também não podemos pensar que porque nós não temos muitas condições, nós não devemos cumprir a nossa parte, porque nós devemos fazer exatamente aquilo que Deus manda, porque somos iguais diante de Deus. Pouco importa qual seja o valor, o que importa é a obediência ao Senhor. Esse é o segundo princípio. O terceiro é que ele mostra como Deus é generoso para nós. Porque Ele é dono de tudo, mas Ele só quer que nós entregamos 10%. Nós ficamos com os outros 90%, sendo dele. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós pensamos o contrário. Eu vou ficar com menos 10%. Você não tem nada. Você está ganhando 90%. É o inverso. Nós pensamos muitas vezes, é mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Contam que um empresário lá nos Estados Unidos, para ninguém ficar pensando que foi aqui em Campina Grande, quem não foi, lá nos Estados Unidos começou a orar: Senhor, se tu fez a oração de Jacó, se o Senhor me abençoar, eu vou entregar o dízimo de tudo. Aí ele começou a prosperar, ele começou a ganhar $10.000, aí ele entregava $1.000 na igreja. E aí depois ele passou a ganhar $50.000 e ele entregava $5.000. E depois ele estava ganhando $100.000 e estava entregando $10.000. E aí ele passou a ganhar $1 milhão. E ele procurou o pastor e disse: pastor, eu queria ver uma coisa com o senhor, que é o dízimo que eu entrego, o meu dízimo, diz logo assim, o meu. Aqui o texto diz que não é nosso, é do Senhor. Mas muita gente diz assim: o meu dízimo é de $100.000. É muito dinheiro para a igreja, pastor. Ele disse: mas o que é que você quer que eu faça? Não, eu quero que o senhor veja uma forma, porque a igreja não precisa de $100.000. Ele disse: então vamos orar? Vamos, ajoelha aí. Senhor, aqui está teu servo, ele é fiel, ele está preocupado em resolver o problema, ele acha que é muito. Então faça o seguinte, Senhor, faça ele ganhar menos. Aí ele: não, pastor, assim não, mas não tem outro jeito, meu querido. Se você quer dar menos, tem que ganhar menos. Porque não é seu. Aí você está pensando na parte que está dando e está esquecendo que Deus está lhe deixando com 900. Este é o problema nosso. Nós não conseguimos enxergar assim. Então a gente pensa que está despendendo muita coisa, quando na verdade nós estamos ficando com muito mais. E aí muitos têm sofrido porque não conseguem enxergar assim. E por não enxergarem assim, esquecem um quarto princípio que tem aqui, que é o princípio de que somos nós, eu, você, todos nós, os responsáveis pela manutenção da casa de Deus, da obra de Deus, da evangelização, da obra missionária, de tudo. Este templo só está aberto nesta noite, confortavelmente, porque há irmãos que são fiéis e entregam aquilo que pertence ao Senhor, devolvem o que pertence ao Senhor para que a casa de Deus seja mantida. Esta igreja é uma igreja missionária. Vocês sabem mais do que eu.
inúmeras congregações espalhadas. A missão tem trabalhado aí a todo vapor. Por quê? Porque há pessoas que são fiéis. São elas que mantêm. Imagine se essas pessoas não entregassem. Quantas pessoas não teriam deixado de ouvir a palavra de Deus? Porque o texto diz o seguinte: tragam todos os dízimos à tesouraria da minha casa para que ela seja mantida. E nesta manutenção, aqui, não está incluída apenas a manutenção física do templo, mas, sobretudo, a manutenção da obra de Deus, a obra missionária. Os que estão, muitas vezes, pregando, deixando sua família, deixando o conforto do lar para se lançarem na obra missionária. Então, talvez um dos principais princípios, se é que eu posso dizer assim, é que nós esquecemos que se nós não fizermos a nossa parte, a obra de Deus para. Obviamente que Deus não depende de nós, e Ele vai levantar pessoas de algum lugar para fazer isso. Mas eu estou dizendo dessa forma para que vocês entendam que Deus nos coloca e nos mantém, nos coloca numa igreja e nos mantém financeiramente para que nós sejamos obedientes e possamos manter a casa dEle, atuando, trabalhando. E aí, quando nós colocamos em prática estes quatro princípios, aí vem a consequência positiva daquilo que nós fazemos, que é o que consta no texto, como nós lemos no princípio. Por causa de vocês, melhor, voltar um pouco antes, ponham-me à prova. Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo o seguinte: faça o que Deus está mandando fazer e espere para ver se Ele não faz o que Ele promete. Agora, se Ele não fizer o que Ele promete, você não precisa fazer, mas ponha-o à prova. Agora, não é pôr à prova dizendo: ó, aqui, Senhor, estou dando, está vendo, agora eu quero de volta. Não é com esse objetivo, porque isso é barganha. Mas é no sentido de dizer o seguinte: eu vou obedecer ao Senhor, vou me submeter à vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que Ele fizer, ainda que sejam dificuldades, é para o meu crescimento. Mas uma coisa é certa: Ele não me abandona, jamais. Ele não me deixa sozinho. Ele não me deixa à mercê da minha vontade, quando eu me submeto à vontade dEle, nem me deixa à mercê da vontade das pessoas. Ele simplesmente faz valer a sua vontade na minha vida, e ela é a melhor. Ponham-me à prova, diz o texto. Ponham-me à prova nisto, ou seja, na entrega dos dízimos e das ofertas. E eu não vou falar sobre oferta aqui, porque o ponto é dízimo. A oferta daria outro discurso. O ponto é dízimo. Ponham-me à prova. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Porque Deus não é econômico nas bênçãos. Ele não tem medidas. Nós temos, mas Ele não. Isto não quer dizer que, como alguns ensinam por aí, porque eu creio que o grande problema, amados, de se falar sobre dízimos e de se falar sobre ofertas, é a deturpação que alguns pregadores midiáticos fazem disto, infelizmente. Porque alguns até se locupletam do que não é deles. Esses vão pagar caro, porque se é do Senhor e eles estão fazendo o povo dar, para eles se locupletarem, eles vão colher o que estão plantando. Podem ter certeza disto. E aí muitos têm dificuldade em entender e de falar sobre isto, porque acham que é algo proibido. Não. E muitos aprendem também de forma errada por causa desses pregadores midiáticos e fazem barganha com Deus. Olha aqui, Deus, eu estou dando, mas eu quero de volta. Meu amigo, minha amiga, como dizem alguns midiáticos por aí, não é seu.
Você não tem que receber nada de volta. Não é seu, você está devolvendo o que é dele. Por que é que as pessoas, infelizmente, nos dias atuais, me perdoem os que acham, quer dizer, eu não vou pedir perdão não, porque a Bíblia diz que é do jeito que eu estou dizendo, então eu não vou pedir perdão não, é do jeito que está e ponto final. Retiro o que eu disse. Fazer como naqueles filmes americanos, desconsidere o que foi dito. Alguns acham que têm o direito de dar ordens a Deus. Alguns acham que têm o direito de determinar para Deus o que Deus tem que fazer. Alguns acham que Deus é escravo, que Deus é empregado, que Deus tem a obrigação de fazer o que eles querem. Está errado. E porque acham assim, entregam com a mão esperando com a outra. Esquecem que já tem a maior bênção que alguém pode ter, que é a salvação, que Jesus conquistou na cruz do Calvário. O que vier é lucro. Mas muitos dão com a mão esperando com a outra. Agora, quando Deus diz assim, fazei prova de mim, o que Ele está dizendo é o seguinte: confiem em mim, obedeçam a minha palavra, sejam fiéis a mim, entreguem o que é meu, deixem de me roubar, que vocês vão ver se vocês não vão realmente ter o que precisa. Não precisa você ficar me cobrando não, isso é uma coisa natural, é a lei da semeadora. O homem, Deus não se deixa escarnecer, diz o apóstolo Paulo. Isto que o homem semear, isto também ceifará, também colherá. É um princípio bíblico. Gálatas capítulo 6, verso 7, se não me falha a memória. É um princípio bíblico. Mas aí Deus diz, façam prova de mim, obedeçam a mim, para ver se eu não vou lhes abençoar sem medidas. Por causa de vocês repreenderei o devorador. E o devorador aqui, no livro de Malaquias, era um tipo de gafanhoto, que saía devorando a lavoura. O devorador é um demônio, alguns dizem isso. Ele está falando literalmente dos gafanhotos, tá certo? Aí tem muita gente que não entrega o dízimo, aí o devorador está solto. Aí o carro quebra do nada, aí acontece um problema que tem que gastar dinheiro extra, que não podia, coisas desse tipo. O devorador está solto. Eu estou fazendo apenas uma analogia para vocês entenderem o que era que acontecia aqui. O devorador, como era a função dele, devorava as lavouras. Repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, porque eram infrutíferas, eram estéreis. Eles semeavam, mas não colhiam, porque eram infiéis. E essa infidelidade, Deus chama de roubar. A palavra, se não me falha a memória no hebraico, se nós transliterarmos, a palavra é cabá, se não me falha a memória. A palavra em hebraico significa exatamente o que significa na língua portuguesa. A tradução roubar é bem clara, porque ela significa isso. Nós sabemos que nós temos duas figuras no Código Penal brasileiro. Um é o furto e a outra é o roubo. O furto é quando você tira furtivamente, sem violência, sem que a pessoa perceba, o mão leve. Né? O roubo é com o emprego da força, da violência. Vejam a palavra que Deus usa para definir o que é não entregar o dízimo. Vocês me roubam, vocês tomam a força de mim. Vocês simplesmente me assaltam. E é exatamente isso que está no original. A palavra era conhecida, era usada para indicar as pessoas que tomavam algo de outra pessoa por meio da força e da violência. É exatamente isso que Deus quer nos dizer. Mas parem de fazer isto, diz o texto, que aí as suas videiras darão frutos, que aí o devorador parará de devorar. Eu gosto de um texto que tem em Provérbios, no capítulo 3, versos 9 e 10. Diz assim o texto: honre o Senhor
com os seus bens e com as primícias da sua renda. Verso 10. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares ou tanques transbordarão de vinho. Então, a primeira coisa, olha o inverso do texto de Malaquias. Malaquias, quem não entrega, rouba. Mas aqui em Provérbios, quem entrega, honra. Veja a diferença. É uma honra ao Senhor, é glorificar ao Senhor, é reconhecer que o Senhor é digno de honra. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é isso: honre ao Senhor. A segunda coisa que o texto mostra é que essa honra deve ser com as primícias. A primeira coisa que deve fazer parte do meu orçamento é pagar o que pertence ao Senhor. Temos que entender que isso é um pagamento, como as outras contas. Só que muitas vezes esse pagamento está no fim do orçamento. Se sobrar, eu pago. E aí, por quê? Porque se eu não pagar o cartão, meu nome vai para o Serasa. Se eu não pagar determinada conta lá, eu vou ter problemas. Aí, se eu não entregar o dízimo, meu nome não vai para o Serasa. Não vai para o Serasa daqui, mas para o do céu vai. E nós precisamos entender que isso é muito mais importante. Nós esquecemos de fazer isto. Não temos como uma dívida. Nós precisamos entender, pelo texto de Malaquias, que o dízimo é uma dívida com o Senhor. E aí, no texto de Provérbios, diz que ele deve ser a primeira coisa a ser feita. Deve ser a prioridade. E aí é aquela tua história: faça a prova do Senhor, coloque como prioridade para você ver se ele não vai honrar o que você faz. Claro que vai honrar, porque o Senhor é o Deus de detalhes. Eu lembro que uma vez eu fui ministrar uma palavra num culto de jovens na Igreja Congregacional da Liberdade. Eu trabalho todos os dias porque é o jeito de terno e gravata. Porque por mim, na igreja eu ando assim, desse jeito. Só quando tem cerimônia que eu visto terno e gravata. Agora, no meu trabalho, eu tenho que usar terno e gravata. E aí, eu não gosto muito dessas formalidades, a não ser quando você está afim. Mas se não está por fazer, você, quer dizer, eu me acostumei, aprendi a gostar, porque se não gostasse tinha que vestir mesmo. Então, aprendi a gostar. E aí teve um tempo que eu comecei a ficar formal demais. Aí eu usava um broche na gravata. Primeiro porque me deram um broche da OAB. Aí eu usava um broche da OAB. Aí depois eu fiquei usando. Aí, só que esses eu usava, não uso mais. Mas eles são dourados, mas é um dourado vagabundo, que vai ficando escuro. Aí eu estava lá em casa uma vez, arrumando a casa, que pode não parecer, mas de vez em quando eu ajudo a arrumar a casa, essas coisas todas. E eu estava arrumando lá, cheguei, fui arrumar uma gaveta e vi o broche da gravata. E eu falei assim: eu preciso comprar um broche para mim, para a gravata, que esse aqui está muito velhinho. Aí, isso foi na sexta-feira, no sábado de manhã, não lembro bem. Eu sei que à noite eu fui pregar lá na Igreja Congregacional da Liberdade. E aí, quando eu terminei de pregar, aquelas coisas todas, a turma veio me agradecer e disse: pastor, a gente queria lhe dar um presente para o senhor lembrar da gente, quando o senhor usar. E quando me deram um envelope, quando eu abri, tinha um broche de uma gravata dentro, porque Deus é Deus de detalhes, essas coisas. Ele supre até detalhes, que é para a gente ver que Ele cuida de tudo. A gente só pensa que foi Deus quando é uma coisa bem que está fora do nosso alcance. E o que é que está ao nosso alcance? Me digam. Nada. Nós precisamos depender dEle em tudo, em absolutamente tudo. E isto é prova da fidelidade de Deus. Façam prova de mim, diz ele. Isto é prova da fidelidade dele. Por isso que nós devemos honrá-lo com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. E aí vem a consequência positiva: os seus celeiros ficarão cheios, os seus tanques transbordarão, diz o Senhor. Mas eu repito, queridos, nós não devemos fazer isto apenas visando a bênção.
Nós devemos fazer porque é a coisa certa a ser feita, porque nós compreendemos que não somos donos de nada e que tudo pertence ao Senhor. E nós devemos devolver o que pertence a Ele. Absolutamente tudo é dele. E por isso mesmo, aprenda a cuidar bem do que Deus lhe deu para administrar. Cuide bem do patrimônio que Deus confiou a você, seja qual for. Cuide bem, porque não é seu, é do Senhor. Não seja relapso com aquilo que Deus confia a você. E isto também faz parte, o seu serviço, cuidando bem daquilo que Deus lhe confiou, também faz parte do dízimo. Também. A gente pensa que é só entregar aquelas coisas todas. Por fim, eu quero dizer que 10% significa 10%. Gente que não aprendeu a fazer essa conta. E eu acho que eles estão querendo enganar eles mesmos. Né? Coloca lá, ele recebe R$100, aí ele coloca R$5 no envelope e bota o nome dízimo. De quê? Ali não tem 10%. Nós precisamos entender que temos que ser fiel em todos os pontos. Porque senão nós estaremos roubando, tomando a força do Senhor. Isso é mais ou menos como aquela história. Eu disse que não ia usar o tempo, mas o tempo está passando. Eu vi aqui, eu sou de cumprir horário. Então eu já vou terminar. Eu marquei aqui, pelo meu tempo, aqui eu ainda tenho 5 minutos. Contam que uma fábula. Fábula, vocês sabem, você usa objetos inanimados com a moral da história. Contam que, certa feita, a cédula, agora é de R$200, né? Encontrou a de R$100. Aí falou: eu não tenho visto você mais, onde é que você anda? Eu ando por aí, no bolso dos empresários, no bolso dos banqueiros, no bolso dos jovens da Congregacional Central. Eu ando por aí, no bolso desse povo endinheirado. E a de R$50 também anda com eles. E a de R$10? A de R$10 está por aí, está no bolso dos advogados, dos professores, dos engenheiros, tal. E a de R$5 também está com eles. E a de R$1, que eu não tenho visto mais. A de R$1, a de R$2, que eu não tenho visto mais. Você não está sabendo, não? Não, estou não. Ela se converteu, só vive na igreja agora. Porque o povo, infelizmente, é assim, né? Coisas desse tipo. Então, nós precisamos entender que aquilo que é de Deus, é de Deus. Você é uma pessoa de Deus? Se você é uma pessoa de Deus, e eu creio que você não vai querer estar, como a Bíblia ensina, violando aquilo que é de Deus, o templo do Espírito Santo. Não é assim? Então você não vai se prostituir, você não vai dizer coisas que não agradam a Deus, você não vai entrar em determinados ambientes, a não ser que seja necessário que entristeça a Deus, você não vai fazer uma série de coisas. Porque você pertence a Deus. Se você tem esse princípio com você, isso tem que ser aplicado em tudo que você tem, porque nada é seu, é de Deus. Então tem que ser da forma que Deus quer também. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu tenho vivido muitas experiências, eu não sou uma pessoa endinheirada, mas Deus não me deixa faltar o que eu preciso, porque como a Bíblia diz, Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. E aí, quando diz cada uma das nossas necessidades, não se refere somente às questões financeiras, às questões de relacionamento, às questões de saúde, às questões, enfim, todas as coisas. E no momento que mais nós precisamos é quando Deus chega e mostra: eu tenho cuidado de você, como é o exemplo do broche, da gravata que eu dei para vocês. Mas aí eu contei para vocês agora há pouco que eu, há 4 anos, tive que me submeter a uma cirurgia do coração. E aí, você sabe que às vezes a gente confia na gente.
Então, eu fiquei com raiva da Unimed, porque a Unimed estava me fazendo raiva, com perdão da redundância, eu fiquei com raiva porque ela estava me fazendo raiva. Aí eu pensei assim, sou advogado, eu vou resolver esse negócio do jeito que eu sei resolver. Né? Mas aí, ao invés de pegar uma briga, depois, não, eu sou crente, eu vou resolver de outro jeito. Aí eu fui lá, agindo na raiva, e cancelei a Unimed. E disse, vou fazer pela OAB, que tem desconto. Só que eu devia ter ido primeiro na OAB fazer, para depois cancelar. Aí, quando eu cancelei, eu ia fazer o novo plano, aí eu fui diagnosticado, eu estava que eu não aguentava amarrar o cadastro do tênis, que eu ficava ofegante. Aí, você está com um problema de saúde, tem que fazer exames. Aí, era doença pré-existente, não podia mais entrar, não podia mais fazer o plano. Agora eu aprumei. Eu devia ter consultado o Senhor antes. Mas aí precisa fazer vários exames. Amados, como saúde é caro. Foi quando eu vi como é um milagre manter-nos vivos. A gente pensa que é normal, a gente está vivo. Não é normal, não. É caro. Deus nos mantém de graça. Eu estou contando para chegar nesse ponto aqui. Estou contando isso para que vocês entendam. É um milagre. Quando acordar todos os dias, agradeça a Deus, porque é um milagre estar vivo. Vá lá no hospital da FAP. Toda semana eu vou lá no hospital da FAP resolver problemas jurídicos. Aí um dia eu entrei pela porta errada, passei, era numa quarta-feira, e lá eles chamam assim, o dia da bagaceira. Porque uns que tem lá chamam o dia da bagaceira, porque é o dia de tratar as pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço. É gente faltando pedaço por tudo quanto é lado, essas coisas todas. E lá tem um departamento de hemodiálise. Veja, porque as pessoas que estão, algumas, quando o câncer está avançado, os rins não funcionam, tem que passar por aquelas máquinas de hemodiálise. Você precisa ver o tipo de máquina para substituir o rim. O mecanismo que é. E isso funciona normalmente dentro da gente, assim, porque é um milagre. Manter alguém vivo é um milagre. Eu não me canso de dizer isso. E é caro. E aí, quando comecei a fazer os exames, eu digo, eu não acredito. Aí era exame assim de R$2.000, R$3.000. Os exame que eu começava a fazer, teve um que eu comecei 9 horas da manhã, terminou 2 horas da tarde. Tudo complicado e tal. E aí tem que fazer uma cirurgia, tem que colocar stent, tem que fazer isso. O stent tem que ser um farmacológico, que é um que fica jogando remédio aí dentro porque você tem um problema cardíaco. Às vezes eu brinco e digo assim, mas doutor, eu sempre fiz esportes, eu sempre me cuidei, mas isso é genética, é herança genética. Mas papai não tinha outra coisa para me deixar, não. Deixou exatamente essas coisas e ele fica rindo. E aí, chega, mas eu não tenho dinheiro. Quanto custa um stent desse? 16 mil. E quanto é uma diária de UTI? Parece que é R$3.000. E o apartamento é X. E os honorários do médico é tanto. Eu não tenho dinheiro, não. Aí eu vi a providência de Deus. Cheguei no hospital, a diretora é minha amiga, é até cristã, e aí eu disse, eu estou sem plano de saúde. Ela falou lá com o doutor Milton, ele disse assim, Walter, aqui você não paga nada. Mas doutor, eu não vim pedir isso, não. Mas eu estou dizendo, você não vai pagar nada. E o stent? Não, o stent, o hospital compra a preço de custo e repassa para você a preço de custo. E os exames, a gente reduz para 50%. E aí, quando eu fiz a cirurgia, e aí chega um pessoal do escritório lá, Walter, tem alguma coisa para pagar? Tem, para a semana tem que pagar. Eles não perguntaram a mim, não, perguntaram a Débora, minha esposa. Chamaram ela lá no canto e perguntaram. Tá bom, foram embora. Quando chegaram à tarde, chegaram com o dinheiro para pagar. E aí Deus foi suprindo tudo. Tudo. Sabe por quê, queridos? Porque uma coisa que eu aprendi desde a minha adolescência, quando eu conheci Deus, aprendi com aquele que veio a ser meu sogro, porque eu sou ao contrário de todo mundo. O cara conhece primeiro a namorada para depois conhecer o pai dela. Eu conheci primeiro ele. E fiquei amigo dele, ele é meu amigo até hoje, e ele depois me disse que tinha a maior vontade que eu namorasse com a filha dele. Eu não sabia, se ele tivesse dito antes, eu tinha resolvido o negócio primeiro. Não é?
Mas ele me disse uma coisa, ele foi quem me discipulou, e ele disse assim: Walter, aprenda uma coisa já agora no princípio. Se você colocar uma sociedade com alguém, ele vai querer 50%, 60% da sociedade, enfim, você vai ter que dividir. Faça uma sociedade com Deus, porque Ele só quer 10% de você, só isso. E você vai ver se Deus não vai cuidar de você. E tem sido assim até hoje. Precisa ter muita coisa, eu sempre prego isso na igreja. Para quê? Eu não vou levar nada para o céu, mas o necessário Deus dá. Necessidades supridas. Crente passando necessidade, alguma coisa está errada. Porque nós passamos por privações. Todos nós, todo mundo passa privação. De repente você está a fim de sair daqui e ir comer, não sei se pode agora, porque os restaurantes estão fechados, mas suponhamos que tivesse aberto. Já abriu, né? E lá no Boi Brasa, comer um churrasco. Aí você olha e diz: não tenho dinheiro para ir comer um churrasco no Boi Brasa. Mas você chega em casa e tem um jantar, nem que seja cuscuz com ovo. A necessidade está suprida. Você se privou daquilo que você queria naquele momento. Mas você não deixou de ter a necessidade da alimentação suprida. Porque, como eu disse, privações todos passam. O cara quer comprar um carrão, não pode, ele compra um carro usado, ele se priva daquilo lá. Ele queria ter um carro, não pode, mas ele tem o ônibus para andar, ele se priva do carro, mas o transporte, a necessidade do transporte está suprida. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: que Deus vai sempre suprir nossas necessidades. Ele não vai dar tudo que nós pedimos, até porque senão nós vamos nos inflar. Mas as necessidades, se nós formos fiéis a Ele, Ele suprirá todas, absolutamente todas. Nós precisamos entender isto, porque do contrário, nós estaremos roubando Deus, e a consequência é que nós sucumbiremos diante da nossa desobediência. O prejuízo é só nosso, porque Deus não precisa do que é nosso. Eu encerro dizendo o que Paulo ensina lá em 2 Coríntios capítulo 9, ele está falando inclusive das ofertas, mas eu vou fazer uso do texto. Ele diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Observem, ele não está dizendo que Deus ama o que você dá com alegria, porque ele não percebe, ele não precisa, ele ama a sua atitude, a pessoa que dá com alegria, não o que você dá. Porque ele é dono de tudo mesmo, mas a sua atitude que honra a ele faz com que você cada vez mais seja amado. Amém? Eu estourei o tempo, eu disse que cumpro o tempo, mas não, chegou exatamente na hora. Vamos orar? Eu vou estourar agora, porque eu vou orar, se você me permitir.